Professora Edla Egert. Fique à vontade, professora. Obrigada. Então, boa tarde. Ainda é tarde, né? Boa noite. Eu gostei e pedi para o Jefferson para eu ser a última, porque eu queria justamente ouvir esse conjunto todo do que a gente vem conversando e para analisar um pouco com vocês o exercício que eu quero fazer agora, tá? Eu quero falar, então, um pouco sobre as minhas experiências de leitura do campo feminista e que começaram lá com a Guacira, no final do meu mestrado, na URGS, e saíram da URGS e foram para um doutorado em teologia, né? Ou seja, uma coisa meio estranha, sair da educação e ir para a teologia e, pior ainda, para a teologia feminista, né? Então, assim, é sempre uma surpresa, né, pensar que já havia, na década de 90, então, né, Mainardes, uma discussão na teologia sobre teoria feminista, né, e uma discussão epistemológica sobre o ponto de vista da experiência das mulheres, e especialmente das mulheres exegetas do Antigo e Novo Testamento, né. E eu encontrei ali uma autora chamada Elisabeth Schissler Fiorenza, com a qual eu li e fiz umas discussões, e no final da minha tese, defendida em 98, em 99 eu publiquei um artigo bem pequenininho na revista ainda chamada Educação Unicinos, onde eu intitulei, o título era A Mulher e a Educação, possibilidades de uma releitura criativa a partir da hermenêutica feminista, né? Eu acho que eu já estava assim, eu não tinha ideia exatamente do que eu estava querendo dizer naquela época. À medida que eu fui estudando, eu fui me dando conta do peso disso, inclusive, né? Então, para que eu possa chegar no Álvaro, eu quero fazer uma pequena e breve introdução sobre o que eu tenho entendido sobre isso, né? E aí eu quero fazer o exercício numa tentativa dessa leitura, né, que poderia e que deve ser. Eu penso exatamente isso, assim, dentro das coisas que já foram mencionadas aqui, nós devemos dialogar e brincar um pouco também com o texto do Álvaro, se distanciando e pensando como que pode ser com outras perspectivas teóricas que a gente lê, né? Então, eu vou ler para vocês aqui dois pedacinhos desse meu artigo daquele tempo, de 99, né, onde eu coloco que o exercício inicial, que essa autora, Fiorenza, que é, então, da década de 80, 70 e 80, né, ela é norte-americana e vai fazer toda uma discussão dentro do campo teológico. O exercício inicial que a autora propõe é questionar o papel marginal e quase invisível das mulheres. A meta final é chegar a uma compreensão de mundo, de história e de seres humanos, onde as mulheres possam ser incluídas como iguais. Fiorenza enfatiza o aspecto do patriarcalismo dentro da religião cristã, que afeta as mulheres na descrição de Deus como macho, na definição de realidade em termos masculinos, na exclusão das mulheres em posições de liderança e na degradação das mulheres em sua humanidade. Ela conclui que a Bíblia marginaliza as mulheres, chegando às vezes a ignorá-las por completo. 4 elementos são necessários para a hermenêutica da autora: a suspeita, a relembrança, a proclamação e a imaginação criativa. Então, ela se baseia nesses 4 pontos. Vou citar agora o texto dela, traduzido pela Wanda Deiffeld. Uma hermenêutica crítica feminista começa com uma hermenêutica da suspeita ao invés de uma hermenêutica da aquiescência e afirmação. Desenvolve uma hermenêutica da proclamação ao invés de uma hermenêutica dos fatos históricos, pois a Bíblia ainda opera como sagrada escritura das comunidades cristãs de hoje. Ao invés de reduzir o impulso hermenêutico a um princípio hermenêutico ou a uma redução bíblica feminista, ela desenvolve uma hermenêutica da relembrança que parta dos textos bíblicos sobre mulheres
para uma reconstrução da história das mulheres. Por último, esse modelo troca a hermenêutica desinteressada e distanciada por uma hermenêutica de atualização criativa que envolve a Igreja das Mulheres em articular de modo imaginativo a história bíblica das mulheres em sua continuidade na história e na comunidade. A hermenêutica da suspeita começa a ler um texto com a pressuposição de que os textos estão escritos em linguagem masculina, imersos numa cultura patriarcal, canonizados, interpretados e proclamados por homens. Não se limita apenas a uma crítica do androcentrismo, e, quando o faz, questiona os interesses não articulados da interpretação bíblica que entende o homem como uma norma e ser paradigmático enquanto a mulher é entendida como a outra. Outro aspecto importante destacado pela autora é que, quando a mulher aparece no texto, é exceção e não norma. Entende que é preciso suspeitar da existência de tradições perdidas e visões de liberdade ainda não percebidas pela visão tradicional. A hermenêutica da proclamação está intimamente ligada à hermenêutica da suspeita, porém, ela avalia ética e politicamente o texto e a realidade para poder analisar a interação entre textos bíblicos patriarcais e a cultura moderna. Já a proposta da hermenêutica da relembrança busca recuperar tradições bíblicas através do método histórico-crítico, assim como a hermenêutica da suspeita. Porém, ela se propõe a ir além do texto androcêntrico, em direção a uma história das mulheres na tradição cristã. Por que eu estou lendo isso aqui também? É que esse é um recorte de uma produção de pesquisa no campo da teologia, que para mim foi um espanto quando eu conheci, ou seja, saída da área da educação e conhecendo todo um legado que já estava sendo produzido, né, e que me era completamente desconhecido, né, embora eu já tenha tido algum acesso pelas leituras da Guacira na área da educação. Quando a gente, então, conhece as teólogas e percebe que as teólogas fazem esse exercício hermenêutico, a gente vê a grande possibilidade de fazer isso com leituras de clássicos, né? O que eu fiz foi pensar, bom, então eu vou pegar o texto do Rousseau e vou dar uma olhada a partir desses passos hermenêuticos e vou pensar como que daria para ler um texto do Rousseau sob essa hermenêutica, né? E, de uma certa forma, o que eu venho fazendo desde então é escavando textos que me interessam, como o texto do Kant, por exemplo, sobre o Belo e o Sublime, né, aquele Ensaios da Loucura, o capítulo 5 do Rousseau, sobre a Sofia. É um texto bastante interessante, o clássico da educação, Emílio ou da educação, onde, com esse tipo de óculos, a gente faz algumas perguntas de outra forma para textos clássicos, vindos, então, de uma experiência pisoteada do campo da vida das mulheres, da experiência das mulheres, né? E então, o que eu queria fazer como um exercício, né, para lermos o Álvaro Vieira Pinto e fazendo, então, o desafio que me foi proposto, as duas palavras, sociedade e educação, né? A pergunta que eu me faria e me faço é, mas qual a sociedade? E qual a educação? E aí, pensando em forma e conteúdo, qual o conteúdo na possibilidade de contarmos as histórias e as discussões sobre as experiências do mundo das mulheres, né? Ou, aí vamos pensar na interseccionalidade do mundo das mulheres negras, indígenas, de gays, lésbicas, travestis, trans e todas as outras marginalidades produzidas ao longo da história. Então, essa batuta que eu tento fazer essa leitura de clássicos como o nosso, que eu absolutamente não... recentemente, então, tenho lido, não tenho essa corrida do Maynardes na área da educação, inclusive. Isso. E ao ler desde 2014, né, os textos do Álvaro, é claro, então, que eu, à medida que fui sendo treinada a suspeitar
inclusive, buscar uma linguagem mais inclusiva, né? Eu tropeço o tempo inteiro nessa linguagem androcêntrica do Álvaro Vieira Pinto, né? Embora, então, assim, eu considere super importante o que o Paulo Freire diz lá no texto dele, da Pedagogia da Esperança, né? O Freire diz lá na Pedagogia da Esperança que, página 67, para mim é importante essa parte, que já citava lá em 99 nesse artigo. Quando o Freire ele retoma em Pedagogia da Esperança e diz, olha, eu de fato tinha e tenho uma linguagem androcêntrica, né? Escrevi a Pedagogia do Oprimido e muitas feministas me escreveram do mundo todo e me diziam, Paulo Freire, você é muito legal, você realmente pegou o âmago da questão, porém, você é absolutamente, chega a ser quase misógino no jeito como você escreve o texto. Aí, o que ele diz, né? Ora, quando fala o homem, aí ele estava contando a história de como que ele retoma essa discussão. A mulher necessariamente está incluída. Aí, percebi a mentira, ou a ocultação da verdade que havia nessa afirmação. E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos as mulheres estão decididas a mudar o mundo? Na mesma forma, como se espantam os homens quando há um auditório quase totalmente feminino, com 2 ou 3 homens, apenas digo, todas vocês deveriam, e os 3 levantam a mão, né? E por aí vai, ele faz a discussão na Pedagogia da Esperança, né? Curiosamente, eu fiz o verbete do Dicionário Paulo Freire, organizado pelo Danilo Streck e pelo professor Balduino Andreola e o Jaime Zitkowski, né? Eu fiz o verbete homem-mulher, né? Trazendo justamente essa discussão na primeira edição. E trouxe, então, eu fui trazendo toda essa discussão de como que nós, de fato, quando lemos essas coisas, não nos enxergamos. Mesmo que a regra, né, a regra diga que, não, está todo mundo incluído. Mas a experiência do mundo das mulheres está muito pouco traduzida nessa linguagem, né? Então, eu vou fazer essa experiência agora aqui com vocês, de como eu fui me aproximando essa obra aqui, de novo, porque eu li ela, Jefferson, realmente assim, bem daquele jeito. A gente leu, e passou. É importante, educação popular, beleza. Agora, ler sobre essas suspeitas todas que nós temos agora, de um Álvaro Vieira absolutamente atual, na conjuntura da vida brasileira e latino-americana, e, ao mesmo tempo, com esse instrumental que eu venho trabalhando, né, eu me dou conta que o Dermeval Saviani me entrega uma pérola, né, quando ele começa a descrição de como ele chega na casa. Então, assim, aí eu olho os vestígios, olha o que não está, pergunte pelo que não aparece, suspeite, né? E eu vou encontrar ali essa descrição que ele diz assim, eu estou começando, viu, gente, vai sair um texto legal, depois de... Né, mas aqui, o meu texto, então, eu começo assim, o professor Álvaro e Dona Maria estão lá, bem vivos. Esse é texto do Saviani, né? Ele revelando um ar de indiferença própria dos intelectuais que atingiram a maturidade, quando afirma que, se tinha uma contribuição a dar, já a tinha dado. Ela, recordando com entusiasmo seu trabalho no ISEB, do qual foi a primeira funcionária, foi lá que ela conheceu Vieira Pinto, com quem, afirma, agora amorosamente, ela implicava, porque era quem mais lhe dava trabalho. Ela implicava com ele, né? Porque era ele que dava mais trabalho. Aparecia com longos manuscritos para ela datilografar. Envolve-se com o mesmo entusiasmo, então ele descreveu ele num tom de indiferença, né? E ela, com o mesmo entusiasmo nas tarefas do presente, datilografando os manuscritos e se propondo a registrar os insights do marido
para eventuais publicações. Então, vejam no detalhe o que tudo esta mulher fazia. Ela fazia ela já era secretária lá, e se conheceram, uma história muito comum para muitas histórias, né, de homens que casaram ou foram amantes de secretárias, né, e que vão criando uma parceria porque tem coisas em comum, né? E aí a gente vê que ela então casa, né, mas a professora Norma Cortes disse que eles levaram um tempo, eles não casaram logo de saída. Demorou um tempão. Então, né? Então, assim, ela disse que, olha, meio que essa conversa aí já renderia, né, sob essa perspectiva da hermenêutica da suspeita, eu teria que escavar um pouco mais para ampliar esse rastro aí de o que tudo está presente nessa perspectiva da produção, talvez até em parceria em algumas situações, né? Por quê? Porque registrar insights, né, não é qualquer coisa, né? E lembrá-los depois para a pessoa retomar também não é qualquer coisa. E não é qualquer coisa redatilografar, não sei quantas vezes, o conceito de tecnologia, porque ele estava lá em não sei quantas versões lá, 3, né? Redatilografado, e ele riscava em cima e ela tinha que fazer tudo de novo, né? Suspeitas, não se sabe exatamente como era esse processo, né? Então, o que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei Maria discreta, Maria exigente, Maria implicante, Maria invisível e esquecida por todas e todos nós, né? Mas, sem o trabalho dessa mulher, talvez não tivéssemos acesso aos pensamentos do nosso professor pensador maldito, né? Então, essa reflexão, ela tem só um início mesmo, porque eu tenho a obrigação, obviamente, de finalizar essa conversa em torno desse texto, mas aqui é exatamente o que eu estou fazendo aqui, é um ensaio, né? E eu estou jogando para pensar coisas com vocês e para ver a reação também de vocês em relação a essas digressões que eu tenho feito nessa tentativa de interpretar a obra do Vieira Pinto assim, né? E se eu penso que essa obra, que é tão pequena, que a gente tão pouco lê na pedagogia, né, puder ser lida sob essas suspeitas, talvez seja uma ousadia aqui também da gente repensar o que significa a pedagogia filosófica, né? E uma pedagogia filosófica que tenha um conteúdo e uma forma onde as mulheres realmente se coloquem como integrantes da história, como autônomas, né? Então, quando eu penso num exercício como quando o Vieira Pinto diz assim, na página 17 desse livro aqui, que ele diz, era uma orientação... O Saviani pergunta, como professor de História da Filosofia, qual era a orientação filosófica que o senhor desenvolvia nos cursos? Aí ele diz, era uma orientação exclusivamente pragmática, quer dizer, eu dava o curso seguindo os manuais de filosofia comum, idealista, mas sempre num nível superior e elevado. Desenvolvia cronologicamente o pensamento, porque eram 3 anos de filosofia grega, medieval, moderna e contemporânea. Isso tinha que ser dado em condições precárias, eu não tinha assistente algum. Mais tarde, um ex-aluno tornou-se meu assistente, e aí ele vai dizendo, e aí ele diz que, quando ele entra para o ISEB, ele foi mudando aos poucos de orientação, pois foi tomando uma orientação mais objetivista, menos idealista, e deixando de lado toda aquela forma clássica de ensinar a história da filosofia. Ou seja, no fundo, ele começou a se autorizar a produzir uma discussão, né? Que é uma coisa que, como homem, na experiência de homem, de uma certa forma, ninguém fez grandes críticas a isso. Ele foi tomando forma, né? Se eu contar para vocês que a Ivone Gebara, né, como professora de teologia no seminário de Recife, na década de 80, sempre foi elogiadíssima como uma excelente professora de teologia e filosofia. E quando ela passa a escrever e a falar em sala de aula o que ela pensava, em 93 ela foi silenciada pelo Vaticano.
né? Ivone Gebara não pode mais ensinar, até hoje, em nenhum seminário teológico católico, né? Então, vejam, é diferente a discussão, inclusive ética, a discussão do caminho é outro para a existência dessas mulheres que ousam entrar no espaço do pensamento, né? E quando nós fazemos, por exemplo, então, um exercício mais contundente ainda, né? E eu já fiz isso, eu faço isso com os meus orientandos nas nossas sessões de leitura. Então tá, gente, vamos ler isso aqui no feminino, para ver a nossa reação, né? Então, a Beth pergunta, o senhor poderia resumir na sua visão, imagina, a Beth era, né? Resumir sua visão sobre educação? Aí o Vieira Pinto entra. O caminho que a professora escolheu para aprender foi ensinar. No ato do ensino, ela se defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais, concretos, que precisa superar. Nessa situação, ela aprende. No meu livro sobre tecnologia, trato da teoria da comunicação que contribui para a análise desse processo. Fiz a crítica da cibernética, encontrando algumas noções que, se não são originais, precisam ser consideradas fundamentais. Por exemplo, é indispensável o caráter de encontro de consciências no ato da aprendizagem, porque a educação é uma transmissão de uma consciência a outra, de uma coisa que um já possui e a outra ainda não. A teoria dialética do conhecimento é fundamentalmente cibernética no sentido dialético da palavra, não a dialética empírica, e essa aí que se faz, né? Não se trata de entrega de um embrulho de uma pessoa para outra. Aqui ele está usando uma linguagem, é ele mesmo que está dizendo isso. Mas de possibilitar uma modificação de mundo como essa outra pessoa, que é o aluno ou a aluna, está capacitado para receber embrulhos. Na pedagogia, o princípio é a teoria da recepção do sabido, porque é preciso que se modifique a outra consciência. Então, quando eu penso isso, na composição do que significa pensar o conteúdo a partir de outras experiências, que não só essas experiências que ele mesmo, porque o Vieira Pinto mesmo aponta para isso. Mas, aí, a nossa discussão de hoje é poder dizer assim, olha, então, vamos avançar um pouco mais, vamos contar o que ele não contou e que precisa estar contado na pedagogia. Porque, do contrário, a compreensão de autoria para nós pedagogas é absolutamente irrisória, né? A gente, em grande medida, vai se escondendo nessa linguagem e some e vai citando os companheiros, né? E vai abrindo mão, né? E basta nós olharmos na política educacional como nós elegemos os únicos homens para serem diretores de escolas, né? Então, eu estou falando de coisas muito reais e que a gente, como mulher, vai abrindo mão, né? Porque constrói, porque tem o que exatamente o Álvaro Vieira Pinto diz aqui, mas ele não pensou a partir da discussão das leituras que ele até poderia ter feito, porque ele era contemporâneo. Safiotti já existia, Simone de Beauvoir já existia, né? Então, assim, os textos dessas mulheres não foram lidos, né? Assim como o nosso espanto de ler este senhor agora, há o espanto de nós, homens e mulheres, lermos Simone ou Virginia Woolf, que é mais interessante ainda em vários aspectos, escreveu na década de 50, né, 30. E, se formos um pouco mais para trás ainda, né, vamos encontrar mulheres como Olympe de Gouges, Christine de Pizan, Hildegarda de Bingen, e chegamos na Marie Wollstonecraft, que faz a crítica ao Rousseau, ou seja, a reivindicação das mulheres inglesas, no caso. Esse livro agora, recentemente publicado em 2 editoras no Brasil, 2015 e 2016, pela primeira vez chega no Brasil, pela Boitempo e pela Mackenzie, né? Esse livro da Wollstonecraft é uma pérola de debate ao livro do Rousseau, do Emílio ou da Educação.
Então, o que eu quero trazer é justamente um pouco essa perspectiva de que, para lermos com outros óculos, existem muitas possibilidades de método e que nós podemos escavar a partir de outras áreas do conhecimento, dentro da própria humanas, mas também nós podemos recolher outras experiências que nos criem esse fato inusitado de restabelecermos uma conexão. Eu estou falando agora aqui bem dirigidamente, obviamente, para as mulheres e para os homens interessados em fazer uma discussão sobre autonomia e liberdade, né, onde está na pauta do dia a discussão política, que está sendo absolutamente dramatizada como uma discussão de ideologia de gênero, né, mas que percebeu justamente o perigo da construção de uma liberdade e de uma autonomia dessas marginalidades num processo de reivindicação, de ler a sua própria história e, mais que isso, contar a sua própria história. Por isso o espanto, sabe? Porque quando você passa a contar e tentar fundamentar isso, você vai dar outras visibilidades aos espaços, até então, sempre tomados como neutros, sempre tomados como objetivamente científicos. Mas, como dizia um colega meu lá da química, o Chassot, a ciência é masculina, sim, senhora. Né? E a teologia foi masculina, sim, senhora, mas isso não é de todo fechado. Sempre teve mulher, sempre teve homem que brigou por outras formas de enxergarmos a história. Então, é dessa perspectiva de leitura que eu reivindico ler o Álvaro Vieira Pinto. Muito obrigada. Obrigado, professora Edla. Então, abrimos agora para as perguntas. Professora, a senhora tocou num ponto... Nossa, eu estou até emocionada. Trabalhei com o professor Pedro Baudet, dentro da penitenciária aqui de Piraquara, numa tese de doutorado da Isabel Livinsky. É uma jornalista, socióloga, ela fez mestrado em Sociologia, fez doutorado em Sociologia, e o orientador dela era o professor Pedro Baudet. E o professor teve que viajar, foi fazer um curso em Paris, e deixou ela sobre minha responsabilidade, eu fiquei como co-orientadora. O trabalho dela foi exatamente isso. E eu estava conversando com aquela moça do direito sobre a questão do tratamento das mulheres no cárcere. Inclusive, vamos ter uma audiência pública do PEAME, é um programa de atendimento às mulheres encarceradas, né? Porque, realmente, no presídio, a mulher é vista como um homem, né? Não tem tratamento especial, principalmente em todos os sentidos, visitas íntimas, gravidez, uma série de problemática, tá? Então, foi um trabalho lindíssimo. Nós fizemos um trabalho com elas, dentro do presídio, em que elas tiraram fotos do que interessava. Foi um trabalho sobre representação, numa linha etnográfica, né, etnofotografia. Trabalhamos com o professor Cláudio de Sá, com o Marcos Levi, que trabalham a questão da fotografia como documento histórico. Tá? E elas que tiraram as fotos. Então, foi muito interessante o trabalho. E agora eu estou orientando uma professora de química. Quando a senhora falou de química, eu falei assim, ela vai falar da Madame Curie, né, que descobriu o plutônio, não sei o quê, eu nem me lembro, Apolônio, ele descobriu um elemento lá, e eu conheço muito o professor Ático Chassot, lá de Unijuí, ele, né? E a gente está discutindo a mídia, tá, do início do século,
em relação à mulher, a mídia farmacêutica, farmacológica, sabe? Como que a mídia vendia remédio para homens, fazia propaganda do remédio para os homens, e como é que ela fazia propaganda para as mulheres do mesmo remédio, mas tendo a mulher como protagonista. Nossa, a diferença é brutal. A linguagem que usa, a mulher é fraca, a mulher é... Inclusive, a questão da histeria, né? Como foi criada esse termo, histérica. Né? Então, é incrível, a diferença é brutal no tratamento. Estamos pegando muito almanaques de 1920, 1930, sabe? É bem interessante essa questão que a senhora coloca no seu trabalho. Parabéns, e é preciso mesmo a gente resgatar esse enfoque de gênero das mulheres. Eu falei, meu Deus, dois trabalhos que né, um já tá defendido e outro que vai ser defendido agora também de doutorado a respeito dessa questão. E quando a senhora falou na química, eu falei, nossa, eu vou entrar em contato com a senhora, porque realmente a gente vai precisar de muitos subsídios para poder. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Temos mais uma pergunta aqui. Passo para o... Então, boa noite. Professor, eu achei muito interessante, grato à sua presença aqui, pensando tentando unir o Álvaro Vieira Pinto com a perspectiva feminista, se há esse link, como você está conseguindo fazer esse link, e que teorias ou ocorrências filosóficas melhor se conectam com ele, né? Diante de um materialismo dialético, diante de da pós-estruturalismo, ou consegue fazer algum link com o próprio Gramsci nesse processo educacional, ou ele não vai se conectar, ou se conecta com a pedagogia sócio-histórica, né, histórico-crítica, né, nesse momento. Aí a senhora vai fazer na pesquisa uma relação também dos isebianos e da supremacia masculina dentro do ISEB, ou não? Eu até fiquei na dúvida, eu falei, não, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tinha alguma menina. Eu estou aqui olhando, não tinha. Só meninos. É para você, doutorado para você. Entregou de bandeja. Entreguei de bandeja. Para onde eu vou mudar? Qual a minha cidade agora? Vocês querem comentar? Então, como eu disse, ler e fazer esse exercício, para mim, é pura exercício da epistemologia amorosa de invencionices, né? Eu chamo invencionices dela. Mas, então... na verdade, assim, eu espero que o Christian está fazendo um pouco esse exercício. O Christian está, por exemplo, lendo, né, Christian? O Álvaro e especialmente a Safiotti e a Gebara. E então, assim, muitas dessas ideias, espero que outros orientandos tomem para si, porque a gente não lê tudo. Eu, por exemplo, não vou ler toda a obra do Álvaro Vieira Pinto. O meu interesse é conseguir ler o conceito de tecnologia, fazer as discussões que eu tenho feito sobre o artesanato e a produção de criação que as mulheres, então, essas que eu entendo, e eu entendo assim, que quando o Álvaro fala, olha, a universidade tem que estar cheia de gente que está fora agora, né, que nós continuamos dizendo isso, eu continuo dizendo, as mulheres pobres, as artesãs desse Brasil afora e desse mundo afora, né, porque as artesãs no mundo, quem faz o artesanato no mundo são as mulheres pobres, né? A pobreza continua tendo um rosto absolutamente feminino, né? Então, quando a gente pensa nessa desumanidade e na indignidade, ela está muito mais próxima. E para nós, então, para as mulheres negras, né? Várias de vocês e a gente
né? Nós, mulheres brancas, pobres, não podemos fazer ideia do que significa ser mulher negra e pobre, né? Aqui é só olhar aqui que nós vemos que não tem mulher negra, né? Então, assim, isso significa contar muitas outras histórias, epistemologizar muitas outras coisas. E isso está aí aberto para Deus e o mundo que queira pegar isso, né? Sobre a questão teórica, como é que é teu nome, moço? Martem. Então, as minhas orientações assim, do campo de leitura, elas vêm num campo latino-americano, dentro de uma discussão mais aproximada, materialista. Spegaletti, Safiotti, Ivone Gebara, obviamente, são todas muito mais vinculadas a um campo da tradição de esquerda de primeira leitura marxista, né? Mas isso não impede que, por exemplo, eu tenho amigos e amigas minhas da teologia que fazem teologia queer, né? Mas uma teologia queer que faz a discussão latino-americana, de uma teologia latino-americana, né? Então, te dou um nome, chama Marcela Althaus Reit, né? Uma argentina que por muitos anos foi professora na Inglaterra. Qual é aquele país que não é? Está aqui. Não? Escócia, né? A Marcela Althaus Reit tem um livro chamado Teologia Indecente, né? Teologia Indecente, né? Então, assim, esse é um clássico mais vinculado às experiências latino-americanas e dentro desse desconcertante lugar estranho desse mundo mais pós, né? Mas com os pés no chão, eu diria assim, um pouco mais, né? Então, é aquela coisa também, né? Não encaixotar, né? Hoje de manhã a gente falou isso, o Vieira Pinto não dá para encaixotar, e por isso ele é tão possível de ser interpretado a partir de muitos lugares, né? Então, eu diria, ousemos e façamos, né? Porque, senão, o tempo vai passando e vai levar mais 20 anos para a gente imaginar alguma coisa, né? Então, nesse sentido, não me preocuparia, assim. Mas, a partir da minha experiência, é o que eu posso te dizer. Assim, as leituras que a gente vem fazendo no grupo, elas estão mais vinculadas a essa vertente, né? É isso. E sobre... Não, eu não pesquisei, não sei, teria que ir atrás. A minha pista aqui foi pensar na Dona Maria e de pensar assim, como o Dermeval, ao descrever, ele já entrega algumas pistas para a gente, né? Então, essas são pistas possíveis da gente ir mais atrás e descobrir mais coisas, né? Então, a professora Norma me falou hoje que ela fez 3 entrevistas com ela e ela não tinha se dado conta de algumas coisas. Depois que eu falei isso, ela começou... Agora, talvez, a própria memória dela vá retomar coisas que ela não tinha... Passou batido, né? Por quê? Porque a gente é treinado para olhar de um jeito, né? E aí, esses lugares ficam indizíveis, mas eles existem, né? A gente leu semestre passado Lélia Gonzalez, Angela Davis e Eliette Safiotti, né? Então, assim... Bom, ninguém praticamente conhecia essas 3 autoras na educação, né? Então, assim, quem são? Que fizeram? Uma porque tem pouca literatura, da Lélia não, porque ela é brasileira, obviamente, e da Safiotti também. Mas da Ângela, então, muito recentemente chegou, ela esteve em Salvador, então, assim, agora ela está mais midiática, né, para nós. Mas, senão, ela é uma figuraça desde a década de 60, né? Então, as leituras aí, por vir, né, que a gente não tem acesso, mas elas existem. Quer perguntar? Complementar uma pergunta, trazendo algumas coisas que já passou por conversa sobre essa questão da Maria. Uma que, uma vez que a gente teve um encontro, se colocou em suspeita, né, quem foi a Maria, e até hoje a gente encontrou
pouca informação, né, registrada sobre ela, mas até para os presentes, né, eu acho que é uma curiosidade, faz uns 2 anos, num encontro com a Norma, no Rio, a gente perguntou para ela, eu, Merkel, sobre como que o Vera Pinto, a pergunta foi assim que a gente fez, como que o Vera Pinto deu conta de traduzir tantos livros durante o período em que ele esteve de volta do Brasil, né, e que ele traduziu sob pseudônimos. Porque no levantamento que o Merkel fez, eram quantas obras? Um conjunto enorme de obras traduzidas, com todas sobre pseudônimo. Né? Acho que não. Né? Como é que ele conseguiu traduzir isso? Né? Traduzindo sob pseudônimo em casa. Com a ajuda que foi comentada de manhã, né? Com as editoras Vozes, as editoras católicas. E a professora Norma suspeitou e deu uma ideia de que, segundo o que ela viu em entrevista, conversando pessoalmente com a Maria, provavelmente o método de tradução, o modo como a tradução acontecia era: o Vera Pinto pegava o livro original, né, sentava do lado da Maria, ela na máquina, e ia editando a tradução em tempo real, assim, né? Ia editando e datilografando. Ou seja, um trabalho totalmente conjunto para dar conta de traduzir. Ou seja, não daria tempo de você traduzir para conseguir ganhar esse dinheiro, você pegar e preparar a tradução, etc. E são traduções que circulam até hoje, né? Então, assim, parece ter sido boas, né? Ou pelo menos ninguém suspeitou delas. Mas esse é um exercício que ficou passado, que eu só queria comentar ele, que eu acho curioso. Talvez uma coisa que eu quero dizer também esse exercício não é assim, tá vendo, nós estamos aqui, alô, tinha um quadro do Jô Soares que dizia, Mariana, eu estou aqui, né? Não é disso que se trata, é justamente, e aí talvez a gente tem a América Latina como um dos lugares, né, que ao produzir a educação popular e a teologia da libertação, foi construindo a ideia, olha, desde aqui se produz algo, né? Então, qual é a minha suspeita? É que, desde a experiência, não é só minha, né? Eu estou dizendo isso com base nas minhas leituras e experiências em geral, tem coisas que nós ainda não elaboramos epistemologicamente, né? Porque são experiências que vêm, por exemplo, da vidinha bem marginal mesmo, de pessoas, entre elas estão metade da população mundial, mas de muitas outras coisas que ficaram às beiras. Por quê? Porque a opção, isso que hoje de manhã se falou, da razão instrumental, ela dilapidou essa possibilidade, ela formatou de um jeito que nós mesmos, como humanidade, produzimos, né? Isso não é culpa dos homens, obviamente, mas é uma produção absolutamente impregnada de um modo de produzir o conhecimento. Então, aí que está o nó, né? E esse precisa ser, aos poucos, desfeito e se perguntar se a gente quer outros nós, né? E como que a gente quer, e, enfim, por aí. Eu queria dizer... Alô. Eu só queria dizer o seguinte, eu achei muito interessante a abordagem que você fez, nunca tinha pensado nisso, embora nós saibamos a exclusão das mulheres em tantos espaços, em tantas escritas, e eu acho que talvez tenha a ver alguma coisa com a época, mas não só com a época, o próprio Eusébio era todo masculino, né? Eu acho que tem várias coisas. Mas queria dar um recado para os pesquisadores jovens. Aquilo que eu falei para vocês, que eu fiz uma pesquisa que era bem simples, e escondi no armário, não façam isso. Hoje, no tempo que eu fiz isso, não era comum você escrever uma coisa para publicar, você escrevia e guardava. Fiz o relatório, apresentei na universidade, peguei uma cópia e guardei na minha casa. Eu acho que quando nós fazemos uma pesquisa, nós temos que apresentar essa pesquisa. Eu não fiz isso, eu guardei. Muita coisa restou dessa pesquisa, algumas coisas nem localizei mais, porque eu prometi para o Merkel que ia achar um monte de coisa, e algumas coisas eu não consegui. A Silvana foi minha buscadora. Eu estava em Londres, né?
por um período, e a Silvana ia lá, falei, Silvana, vai em tal armário e procure tal coisa. Mas ela não conseguia achar, porque era muita coisa e tinha os lugares certos, e algumas coisas dessa pesquisa eu localizei depois. Essas fotos, por exemplo, estavam perdidas, a Silvana não achava, até aí a distância é difícil, né? Aí eu consegui localizar algumas coisas, reagrupar algumas coisas, mas não façam isso. Eu acho que hoje ninguém faz isso, porque as facilidades são outras. Mas queria também dizer uma coisa que eu fiquei pensando. Se havia uma parceria entre Álvaro e Maria nesse processo de tradução e de datilografia, é muito curioso que mais para o final da vida que ela tenha se fechado. O Álvaro diz nessa entrevista com o Saviani que ele deixa para os pesquisadores mais jovens publicar aquilo que julgarem importante serem publicados. E nas tentativas que nós fizemos de contato, de perguntar se existia pelo menos as obras, qual era o título dessas obras, e quantas páginas que elas tinham, e o que ia ser feito, não havia... ela se negava a falar sobre isso. O Osni Duarte Pereira, ele conta na carta que eu passei para eles hoje, que quando eles voltam do exílio, eles se isolam também. Ele se isola, fica lidando lá com as traduções, com algumas coisas, escrevendo alguns livros, né, que alguns restaram, outros perdidos. E ela também se fechou. Algumas pessoas tinham acesso, como o Saviani teve, a Beth Oliveira, outros tiveram acesso, mas depois da morte dele, ela não permitia contato. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida, mas por telefone, né? Mas as pessoas próximas que conviveram com o Álvaro não tinham acesso, nem a família. O Hernani coloca na carta que eu passei para vocês. Na carta ele diz assim: eu vou conversar, tem duas pessoas que podem dar notícia, o Darcy Ribeiro e um doutor Francisco, que trabalha no hospital tal, que na época eu não procurei, talvez tivesse procurado, tivesse ocorrido alguma coisa. E também vou conversar com a minha sobrinha Marisa, que é jornalista, porque ela tem mais contato com a Maria do que eu. Quer dizer, ele quis dizer que ele não tem contato, ele não tinha contato. Assim como Laura, a irmã, não tinha contato. Então, existia alguma coisa lá que eles não tinham contato. E, enfim, eu acho que se havia uma parceria, por que no final da vida ela fecha as portas e não permite que ninguém tenha acesso a essas obras? É uma coisa curiosa, né? São perguntas que nós vamos ficar agora fazendo, suspeitas, para tentar entender, porque é um material que foi perdido, que está perdido, que talvez um dia apareça, né, Fábio? Talvez um dia alguém, achei um material aqui, assim como já foi achado alguma coisa, apareça. Porque fica uma curiosidade, o que são essas obras, que outras ideias estão ali. Quando você pega o conceito de tecnologia, quantas pessoas estão fazendo uso dessa obra? Quantas pessoas estão usando lá a sociologia dos povos, países subdesenvolvidos? Quanta coisa tem nessas obras? E muita coisa ficou perdida. É isso. Só uma curiosidade. Estava para ouvir? Não. Na semana retrasada, eu descobri que a professora Beth Antunes mora em Curitiba. Mora em Curitiba? Mora, há 6 anos. E, eu quis trazer ela para cá, para o evento, mas ela mora em Curitiba. E, por telefone, ela... daí ela foi para a Alemanha, foi para Manaus e voltou para cá. Veio para cá, né? Pois é, eu tentei trazer ela para cá, mas ela falou, não, está muito em cima, eu estou fazendo coisa... Mas por telefone ela falou que um dos motivos do fechamento da família, né, foi que o Álvaro ficava muito nervoso quando as pessoas iam lá, porque ele, a princípio, foi quase que preso, e aí ele ficava muito nervoso. Exatamente. Então, talvez, se ele ficava muito nervoso nesse sentido, e ela era a pessoa que gerenciava os elementos, o período da ditadura não foi uma coisa simples, né?
Então, provavelmente, muitas pessoas que a gente vê de relatos, algumas fazem relatos, mas as outras, muitas pessoas se fecharam, né? E depois tem as outras questões da obra. Mas eu tinha uma outra questão a respeito do tema das falas. Quando a gente começa a trabalhar com questões, sejam como feminismo, ou mesmo com pedagogia, mesmo apenas estudando currículo, que é o meu caso, né, com formação em engenharia, a importância do discurso é muito grande. As teorias feministas, a questão do discurso, a questão da linguagem, para as pedagogias críticas, essa formação é crucial, né? O Álvaro não se adentra muito nessa questão. Ele trabalha muito a questão da mediação, dizendo, eu vou trabalhar a mediação, acho que em 1 ou 2 trechos ele trabalha a questão da importância da linguagem, e só. Então, eu acho que, para prosseguir nesse sentido, a gente tem que ir naquela citação que o professor Mainardes fez no início, né, de fazer uma conversa com o Álvaro mesmo, trazer outros autores, trazer outras autoras. Semana passada, retrasada, a gente teve um curso de epistemologias feministas aqui, né? Então, tem outras autoras, algumas latino-americanas, coisas parecidas, que dá para fazer uma conversa bem interessante e que conciliam, às vezes, cibernética, ciborgue, né? A rara, etc. Mas são coisas que vão tensionar vários elementos, mas que permitem a produção de si das pessoas, no sentido coletivo do Álvaro, independente das clivagens de sexo, gênero, classe, raça, etnia, idade, origem e assim por diante. Ele pode desfilar todos os motivos que excluem, né, para pensar de uma maneira, mas ele tem que trazer essas outras pessoas para conversar. E acho que a gente está no começo de começar a tentar chegar a fazer isso, porque, se as tecnologias, se as ciências, se a comunicação são todas atividades humanas, essas pessoas têm que estar envolvidas, porque todas teriam o direito de fazer, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, conversar de uma maneira mais consistente, para que as próprias pessoas possam se apropriar, né? Não sei se são bem essas autoras que vocês trabalham lá, né? Mas essas outras talvez fossem também interessantes. Algumas, como você citou a Guacira, né? Que tem um pé nos estudos culturais bastante importante ali, né? Tem várias frentes para a gente poder trabalhar aí. Como entender o Álvaro no viés da linguagem, ou como conversar com ele nesse sentido, talvez um pouco do Foucault funcione, né? Mas são coisas para a gente... Cada pontezinha dessa dá algumas teses, muitos TCCs, muitos trabalhos, né? São bastante coisa para fazer. Retorno para a mesa. Era só um comentário. Comecei a ler as coisas agora para preparar alguma coisa para trazer para cá e fiquei pensando que na própria educação popular talvez isso ele não é usado, não sei se é usado. Eu penso que nós temos que divulgar mais essas ideias e tentar amarrar as coisas, porque muitos campos que poderiam usar algumas coisas, algumas ideias não têm utilizado. Até porque talvez não é um autor conhecido, não é um autor que tem sido disseminado como deveria. Eu pensei na educação popular, você falou em currículo, a formação docente, eu acho que tem muita coisa na obra para ser pensada. Talvez nós tenhamos que divulgar mais. Sou editor da revista Praxis, de repente há uma possibilidade, né, da gente fazer alguma coisa. Bom, então, creio que não haveria melhor forma de nós encerrarmos aqui as atividades do segundo colóquio Álvaro Vieira Pinto, agradecendo novamente as presenças aqui do professor Jefferson, da professora Edila, que prontamente se colocaram à disposição de vir aqui, estabelecer essa conversa conosco e fazer essas reflexões que fizemos aqui ao longo do dia. Em nome da
organização do segundo colóquio Álvaro Vieira Pinto. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todas e todos aqui. Creio que, de alguma forma, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. As reflexões, as discussões, apresentações dos trabalhos e pesquisas que foram feitas aqui no decorrer do dia foram de extrema relevância para nós que estamos, de alguma forma, tentando nos apropriar, né, da obra de Álvaro Vieira Pinto. Então, mais uma vez, nós agradecemos e nos colocamos à disposição, tanto a partir aqui, claro, da organização do colóquio, mas também a partir da rede de estudos Álvaro Vieira Pinto, e certamente nós tentaremos, de alguma forma, manter o contato através, seja das mídias, através dos e-mails, a tentativa de um fórum permanente, quem sabe, a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Então, mais uma vez, muito obrigado. E só para finalizar, pessoal, os certificados vão ser enviados depois por e-mail, né? E quem quiser bottoms ainda, que muita gente queria mais, tem uns ali na frente, ali, pode pegar. Tá? Tirar uma foto? Tirar uma foto de todo mundo. Vamos tirar uma foto, então? Legal. Os corajosos que ficaram até Deixa eu dar um abraço, que eu adorei tudo que você falou. Se o pessoal quiser vir aqui na frente tirar uma foto, vamos todo mundo fazer uma foto coletiva?